Em um mundo alternativo que está sendo ameaçado pelo Rei Demônio e seus subordinados, um grupo conhecido como o Grupo dos Heróis decide se encarregar de tentar derrotar o Rei Demônio junto com seus generais. Hyuga, o líder do grupo, pergunta aos seus amigos se eles têm certeza dessa decisão, pois não há como voltar atrás neste ponto, e todos os três afirmam que estão totalmente prontos para lutar contra o Rei Demônio, mesmo que isso signifique a morte deles. A maga do grupo diz a Hyuga que eles não precisam se preocupar, pois ela pesquisou sobre cada um dos generais do Rei Demônio e acha que eles podem esmagá-los se seguirem o plano. Hyuga sorri para eles, e todos se preparam para entrar no castelo para a reta final de sua batalha contra o Lorde Demônio. Assim que entram pela porta principal, a sorte deles muda, pois o primeiro oponente acaba sendo o próprio capitão dos generais, Yuki. Yuki diz ao grupo do herói que está esperando a chegada deles há algum tempo e afirma que se eles quiserem encostar um dedo no Rei Demônio, terão que passar por ele primeiro, e que não há absolutamente nenhuma maneira de qualquer um deles ter a capacidade de derrotá-lo. A maga decide que já ouviu o suficiente e rudemente o interrompe com uma bola de fogo em seu rosto. Yuki afasta a bola de fogo como se fosse uma mosca e lhes diz que sabia que o grupo do herói era fraco, mas não sabia que eram tão fracos a ponto de sua magia de bola de fogo poder ser bloqueada pelos feitiços defensivos mais básicos. O tanque do grupo imediatamente pula à frente para tentar cortar o demônio, mas não adianta, pois Yuki simplesmente desvia de todos os seus golpes antes de retribuir o favor com um chute em seu corpo, que o envia voando de volta. Imediatamente, a sacerdotisa de suporte do grupo, chamada Célia, usa sua magia para reforçar Hyuga, que imediatamente se prepara para usar um dos ataques mais fortes de sua espada lendária, Excalibur. Mas Yuki nem se move 1 centímetro de onde estava e usa seu próprio ataque, que colide com os poderes mágicos do herói, superando-os eventualmente e atingindo todos com uma onda de energia escura que os deixa inconscientes. Enquanto ele os verificava para decidir o que fazer com eles, ele nota Célia caída ao fundo e imediatamente percebe que ela é exatamente o seu tipo. Seus pensamentos são interrompidos pelas vozes de seus generais, que perguntam se devem acabar com o grupo para que não representem um problema nunca mais. E o Verde pergunta a Yuki por que ele estava olhando para a sacerdotisa tão intensamente. Ele imediatamente desvia a pergunta, alegando que estava apenas pensando no que fazer com essas pessoas. O Homem Sem Cabeça pergunta se eles não deveriam simplesmente acabar com eles logo, mas Yuki lhes diz que é melhor apenas expulsá-los do castelo. Ele ordena que carreguem esses humanos para fora e os deixem perto de uma vila que não fica tão longe deste lugar. Os três generais seguem a ordem e carregam o grupo do herói para fora, enquanto o Verde diz a Yuki que ele deveria parar de fazer coisas assim, pois certamente terá problemas com o Rei Demônio desta vez. Yuki diz a ele para não se preocupar com o Rei Demônio por enquanto dá uma última olhada em Célia e se despede dela em sua mente enquanto a levaram embora. Um mês se passa desde aquele dia, e o grupo do herói continua fazendo suas tentativas de cercar o castelo, mas em todas as vezes, Yuki os domina facilmente e os joga para fora. Um dia, o próprio Rei Demônio o chama e, junto com seu ministro, pergunta a Yuki por que ele ainda não matou o grupo do herói. O ministro tira sarro dele, alegando que o grupo do herói deve ser incrivelmente fraco se está perdendo para fracotes como Yuki. Toda a corte começa a rir da piada, enquanto Yuki simplesmente mantém a cabeça baixa e não responde nada. O Rei Demônio fala novamente, o que cria silêncio na corte mais uma vez. Ele diz a Yuki que se da próxima vez o grupo do herói sair vivo deste castelo, então na próxima vez ele dará o trabalho de lidar com eles aos seus subordinados em vez disso. Yuki imediatamente pensa em seus subordinados e decide que não pode deixar isso acontecer, prometendo ao Rei Demônio que garantirá que da próxima vez que o grupo do herói entrar no castelo, eles não sairão para ver a luz do dia seguinte. De volta aos seus aposentos, ele se deita em sua cama e pensa em como deve lidar com o grupo do herói de uma vez por todas na próxima vez que entrarem no castelo, já que não pode deixá-los lutar contra seus júniors, pois eles não têm chance contra o grupo do herói. Ele pensa em como o grupo do herói é forte o suficiente para derrotar facilmente até o próprio Rei Demônio, mas ele consegue mantê-lo sob controle apenas porque possui habilidades apelonas e é mais forte do que todos eles juntos. Algumas semanas se passam, quando finalmente o grupo do herói entra no castelo mais uma vez. Desta vez, Yuki decide que acabará com eles de uma vez por todas. Ele diz ao líder do grupo que ele deveria aprender com seus erros e não continuar o irritando a cada 2 semanas sem motivo absoluto, apenas para serem derrotados. Hyuga imediatamente pula à frente, junto com o tanque de cabelos ruivos chamado Raven, e eles rapidamente cercam Yuki para um ataque duplo de 2 direções diferentes. Mas Yuki é rápido demais para eles, e consegue antecipar e bloquear antes de contra-atacar com sua própria explosão de magia roxa, forçando os 2 rapazes a recuar.
Os rapazes pensaram que Yuki tinha terminado, mas para sua surpresa, Yuki não lhes dá tempo para se reajustarem e dispara uma segunda explosão mágica neles, atingindo-os em cheio e lançando-os contra uma parede. Célia corre imediatamente em direção à dupla para curá-los e garantir que estejam bem, enquanto Mika fica para trás para manter Yuki sob controle e ganhar tempo para Célia curar Yugo e Raven. Mika imediatamente dispara seu A-15, que Yuki consegue bloquear. Mas com isso, ela também lança uma bola curva de explosão de fogo, com detonação atrasada, que pega Yuki de surpresa e explode bem na cara dele. No entanto, isso não importa, pois por causa de seus atributos apelões, isso não o afeta nem um pouco. Mika se pergunta como diabos um mero general pode ser tão forte, mas seu truque funcionou, pois deu a Célia tempo suficiente para curar os outros dois rapazes o suficiente para que pudessem se defender novamente. Yuki ri deles, alegando que nada mudará, não importa quantas vezes lutem contra ele. Mas Yuga não está em vontade de conversar. Ele saca sua espada e se prepara para um contra-ataque final. Sua espada começa a brilhar conforme ele concentra toda a energia em sua lâmina e corre em direção a Yuki para finalizá-lo com um golpe final. Mas quando a fumaça se dissipa, ele ouve novamente a voz de Yuki, perguntando se ele acredita agora que eles não podem derrotá-lo, não importa quantas vezes tentem. Yugo recua, pronto para um contra-ataque, e diz a Yuki que eles realmente não têm escolha e precisam derrotar o Rei Demônio a qualquer custo. Para sua surpresa, Yuki oferece deixá-los passar e chegar ao Rei Demônio se deixarem Célia para trás por enquanto. Yugo é contra esta oferta, pois não pode deixar um de seus companheiros para trás. Mas Mika os faz cair na real, pois é a vida de uma sacerdotisa contra milhões de pessoas. Yugo ainda está inseguro, mas Célia fala por trás e diz aos membros de seu grupo para deixá-la para trás e seguir em frente. Com isso, o herói promete voltar para buscá-la assim que terminarem com o Rei Demônio e passa pelo portão para a próxima sala. De volta à caverna, Yuki começa a se sentir estranho por estar sozinho com Célia e pergunta como ela está. Célia ainda está na defensiva e diz a Yuki que, embora saiba que não tem chance contra ele, ela ainda lutará até o fim amargo. Com isso, ela imediatamente dispara uma explosão mágica nele, que Yuki bloqueia e imediatamente diz a ela para se acalmar, pois ele não tem intenção de ferir um único fio de cabelo do seu corpo. Isso a confunde e ela pergunta por que exatamente ele a fez ficar para trás. Yuki então cria coragem e finalmente admite que se apaixonou por ela desde a primeira vez que a viu no castelo e adoraria sair em um encontro com ela. Esta é a última coisa que Célia poderia esperar e ela fica insanamente chocada, sem saber o que dizer. Ela simplesmente pede desculpas a ele, e Yuki entende a indireta. Ele começa a remoer no chão, alegando que não há razão para ele viver neste mundo. Enquanto isso, Célia ainda está insegura sobre toda a situação e se pergunta se este é apenas outro truque que Yuki está pregando nela para baixar sua guarda. Ele afirma que demônios deveriam ser cruéis, então ele não deveria sentir nenhum remorso. Mas Yuki responde que não é verdadeiramente um demônio, e que na verdade era um humano em seu próprio mundo, mas reencarnou neste mundo como um demônio sob o comando do Lorde Demônio. Ele diz a ela que a razão pela qual o grupo dela não conseguiu derrotá-lo é porque ele é super OP e mais forte do que provavelmente qualquer pessoa neste mundo. Ele afirma que nem sequer tem permissão para sair, a menos que seja para atacar uma aldeia humana, o que ele odeia, porque ainda é humano no fundo. Célia pergunta se ele era tão OP porque ele não matou o Rei Demônio e fez o que quis. Mas Yuki responde que, embora pudesse matar o Rei Demônio a qualquer momento que quisesse, se fizesse isso, os demônios o nomeariam como o próximo Rei Demônio, o que ele não quer de jeito nenhum. Diante disso, Célia responde dizendo a Yuki que ele deveria largar esta coisa de demônio para lá e vir para o mundo externo e começar a viver entre os humanos novamente. Yuki de repente sente uma chama em seu coração e decide aceitar a oferta. Aquele foi o dia em que o Rei Demônio foi derrotado pelo grupo do herói. Uma grande celebração ocorreu na capital real, onde o grupo do herói foi homenageado pelo próprio rei e uma enorme festa foi realizada para os heróis que salvaram o país das garras do Rei Demônio. Yuki assiste a tudo isso de fora e decide quebrar seus próprios chifres para parecer mais humano e compra um conjunto de roupas normais antes de ir para a Guilda dos Aventureiros. Ele encontra a guilda inteira vazia, com apenas um recepcionista de aparência rabugenta sentado atrás da mesa. Yuki pergunta alegremente se poderia ser aceito na guilda. E o cara chamado Crayman solta um suspiro de frustração, já que todos ganharam feriado para a celebração da vitória contra a escuridão, mas ele é o azarado que teve que vir trabalhar hoje. Ele registra Yuki como aventureiro e entrega seu cartão de aventureiro, avisando-o para não perdê-lo, pois é uma grande dor de cabeça reemitir esses documentos. Algumas semanas se passam, durante as quais Yuki se esforçou muito, completando uma missão após a outra, tornando-se o aventureiro mais rápido a subir de nível, atingindo o rank D, partindo do F em questão de semanas.
Ele é o assunto da guilda no momento, e até Crayman o agarra perguntando como diabos ele está subindo de nível tão rápido, considerando que deveria ser um total novato. Yuki não sabe muito bem o que responder e simplesmente lhe entrega algumas das missões que queria aceitar. Quando Cilia chega do nada e diz para ele encontrá-la a sós. Ela o leva de volta para sua casa e afirma que quer que ele saia da guilda dos aventureiros. Ela explica que como o Rei Demônio agora está morto, os países estão tentando obter mais poder e recursos, e alguns países estão até tentando adquirir a Groenlândia após capturar a Venezuela à força. Ela explica que pessoas importantes de muitos países têm tentado contratar os aventureiros mais fortes que conseguem encontrar, e afirma que Jeff Bezos ofereceu a mão de sua esposa em casamento a Hugo, o herói, na esperança de adquiri-lo como um peão e usá-lo para sua vantagem militar. Ela afirma que na velocidade em que ele tem subido de nível, é apenas uma questão de tempo até que algum país coloque os olhos nele e tente adquiri-lo, e isso seria desastroso, pois ele seria o equivalente humano a uma maldita bomba nuclear. Yuki promete baixar a bola por um tempo e garantir que não será muito chamativo. Justo naquele momento, a mãe de Cilia os chama em seu quarto e diz a Yuki que tem recebido ofertas de casamento para sua filha, e até o próprio herói propôs casamento para Cilia. Isso enfurece Yuki, que começa a reclamar sobre Chads como um incel. Mas Cilia diz para ele calar a boca, pois ela já recusou todos os pedidos. Ouvindo isso, Yuki se vira para a mãe dela e afirma que ela já o rejeitou uma vez, então ele continuará ganhando a vida como aventureiro, e quando puder proporcionar uma vida decente para ela, será quando ele a pedirá em casamento mais uma vez e verá se a resposta é diferente. Isso parece satisfazer a mãe dela, e ela os deixa sozinhos. Yuki decide ir embora e diz a Cilia que a verá em breve. E com isso, ele retorna para sua humilde morada, esperando ansiosamente pelo momento em que poderá pedi-la em casamento novamente. Alguns dias se passam desde então, e Yuki decide aceitar uma nova missão para lidar com uma quimera que tem atacado aldeões sem motivo algum. Crayman disse a ele que esta missão levaria pelo menos uma semana para ser concluída, se não mais. Mas no fundo da selva, quando ele realmente encontrou a quimera, percebeu que não é tão difícil lidar com essa bespa. O bastardo, que parece metade galinha e metade cobra, avança contra ele várias vezes, mas é inútil, pois Yuki é muito mais rápido que ele e continua cansando-o antes de finalmente usar seu ataque de raio para acabar com ele de uma vez por todas. Com isso, ele coleta todas as penas da besta como prova da conclusão da missão. Percebendo que levou apenas meio dia para lidar com esse monstro, isso significa que ele provavelmente pode ganhar níveis ainda mais rápido do que esperava. Antes que ele pudesse arrumar as coisas para ir embora, no entanto, ele sente uma presença ao seu redor quando um cavaleiro surge dos arbustos e tenta esfaqueá-lo na garganta, mas Yuki desvia sem esforço. Ele de repente percebe uma pessoa-pássaro voando acima dele que tenta arranhar seus olhos, mas Yuki usa sua magia para criar uma barreira e repeli-la. Antes que ele tivesse tempo de recuperar a compostura e descobrir quem o estava atacando, ele é atacado por uma fada élfica que ele reconhece imediatamente como Sheik, seu subordinado. Ele o chama, alegando que é ele com uma aparência diferente, e Sheik para no último momento, surpreso ao ouvir seu próprio nome. Leva um segundo para ele perceber que é o capitão deles, e os outros também saem de seus esconderijos confusos. Sheik afirma que pensou que ele fosse um daqueles aventureiros irritantes que saem matando demônios, e por isso o atacaram. Tanto Harp quanto Duke ficam chocados ao ver que seu capitão ainda está vivo, pois pensavam que ele tivesse morrido junto com o Rei Demônio quando o Império caiu. Yuki afirma que está muito feliz em ver que todos estão bem, mas Duke pula imediatamente sobre ele perguntando onde diabos ele foi depois de deixá-los sozinhos quando o Rei Demônio caiu. Duke afirma que eles estavam muito preocupados e procuraram em todos os lugares para tentar encontrá-lo, sem sorte. De repente, ele também percebe que Yuki não parece ter seus chifres e asas, e agora parece mais um humano. Isso confunde Duke, que pergunta para onde seu chifre desapareceu e por que ele está vestido como um humano. Yuki diz a ele para calar a boca e deixá-lo explicar. E com isso ele começa sua curtíssima explicação sobre como ele é um giga-simp que confessou seu amor à sacerdotisa do grupo do herói e foi rejeitado. E é por isso que ele agora vive como um aventureiro humano. Seus subordinados ficam confusos sobre como o capitão dos generais do Rei Demônio pode subitamente viver como um humano. Yuki diz a eles que escolheu este caminho ele mesmo, e que eles estão livres para seguir o que quiserem neste mundo mais pacífico. Todos os três recusam imediatamente, afirmando que querem ficar com ele e viver como humanos, e também estão muito interessados em conhecer a pessoa por quem ele se apaixonou. Yuki diz a eles para pensarem de forma mais realista, pois isso não pode acontecer, já que eles são obviamente demônios, e não terão realmente um lugar no mundo humano. Todos os três concordam, no entanto, que se o capitão deles pode se transformar para parecer mais humano, eles também podem. Ouvindo isso, Yuki concorda em mantê-los com ele e os leva para conhecer Celia, que fica horrorizada ao saber que Yuki arrancou as asas de Harp e o repreende por nem sequer pensar duas vezes antes de fazer isso. Pois mesmo que ele quisesse que eles parecessem mais humanos, arrancar as asas de uma arpia deve ser muito doloroso. Harp abraça Celia murmurando que ela é legal, e até Duke e Sheik ficam impressionados e a aplaudem. Com isso, todos entram na mansão dela para tomar um chá.
E Célia pergunta a Duke se é verdade que todos eram subordinados de Yuki, mencionando que eles não se parecem muito com demônios. Duke afirma que ele é na verdade um cavaleiro sem cabeça. Harpy é uma arpia e Shake é um pixie, que são todos criaturas humanoides em vez de serem demônios puros. Yuki fica surpreso com o quanto Duke está falando, já que ele não era muito falante. Duke responde que não costumava falar muito por causa do próprio capitão, pois quando Yuki veio a eles pela primeira vez como capitão, ele o odiava. Desde que Yuki veio a este mundo, ele era basicamente um recluso completo que nem falava com seus subordinados e até ousava desrespeitar e ignorar as ordens dadas a ele por seu superior direto Z, que afirmava que era uma perda de tempo total lidar com Yuki. Ouvindo isso, Duke decidiu que ele mesmo lidaria com esse novo capitão irritante e ensinaria como as coisas funcionam aqui pela força. Mas Yuki acabou sendo demais para Duke, que teve seu traseiro chutado pelo capitão, o que lhe deu um novo senso de respeito pela força que Yuki possuía. Célia afirma que eles parecem se importar muito com o capitão agora, e Duke aceita que todos os três começaram a se importar com o capitão e o capitão com eles. Justo naquele momento, Yuki percebe que não consegue mais ouvir Harpy e Shake brincando, e tenta encontrá-los, percebendo que eles não sabem o tamanho do problema que teriam se a notícia se espalhasse de que Célia estava abrigando um bando de demônios. Logo eles encontram Shake dormindo no colo da mãe de Célia, que afirma que ele estava correndo pelo jardim, mas logo se cansou e começou a dormir. Yuki imediatamente pede desculpas a ela, alegando que Shake é seu amigo e não sabe o que faz. Mas a mãe de Célia diz para ele não se preocupar muito, pois ela ama crianças. Yuki então pergunta se ela viu uma garota que estava brincando com ele, e a mãe de Célia afirma que Sofia, a empregada deles, acabou de levar aquela garota para dentro da mansão. Todos eles correm imediatamente de volta para a mansão, preocupados com o que Harpy poderia fazer se ficasse assustada, mas eles a encontram parecendo muito recatada e atenciosa em um uniforme de empregada que Sofia a fez vestir. Sofia imediatamente apresenta a empregada a Célia e aos outros como uma nova recruta chamada Harpy, mas Célia explica que ela é na verdade amiga de Yuki. Sofia pede desculpas, alegando que havia uma nova empregada que deveria começar a trabalhar hoje, o que a deixou confusa. Yuki diz a Harpy para ir se trocar, mas Harpy diz a ele que quer trabalhar e pergunta a Sofia se poderia trabalhar ali. Sofia sorri, afirmando que mostrará os aposentos dos criados em breve. Quando a noite cai, Yuki e seus amigos, exceto Harpy, se preparam para partir, e Shake esfrega os olhos preguiçosamente, murmurando como Harpy tem sorte de poder ficar na mansão grande. Célia diz a eles para visitarem quando quiserem, e sua mãe puxa Yuki de lado, alegando que Célia tem estado ocupada com muito trabalho ultimamente e não tem tido tempo para descansar há algum tempo. Então ela garantirá que Célia tire uma folga amanhã e pede a Yuki que a leve para um encontro. Na manhã seguinte, Yuki espera ansiosamente no pátio da cidade pela chegada de Célia. E ela chega em sua bela carruagem puxada por 2 grifos. Ela logo pula para fora da carruagem, mas mudou completamente sua aparência, vestindo-se como uma plebeia e usando um par de óculos grossos. Yuki fica hipnotizado pela beleza dela, e pega sua mão antes de ambos começarem a andar pela cidade. Célia parece estar interessada em toda e qualquer pequena coisa que vê ao redor, e para em uma confeitaria, implorando a Yuki para irem tomar um chá mais tarde naquele lugar. Eles vão a vários outros lugares, brincam com gatos, experimentam vestidos novos, e Yuki finalmente ia levá-la a uma loja de presentes para comprar um pequeno presente delicado para ela se lembrar do dia. Mas sua sorte toma um rumo ruim. Acontece que o herói, Yuga, e Mika também saíram em um encontro hoje, em roupas civis. Yuga corre imediatamente até Célia e começa a conversar com ela, ignorando completamente Yuki que está ali parado. Yuga diz a Célia que ela deveria se juntar a eles, o que Yuki não gosta nem um pouco. Felizmente, Célia responde que também saiu com um amigo para o dia, e é aí que Yuga percebe que Yuki também está por perto. Ele ainda não se importa muito e responde que ele pode vir também se quiser, e com isso ele entra na loja de presentes com Célia, deixando Mika e Yuki para trás. Mika parece estar tão irritada quanto Yuki, pois afirma que espera que Célia se apaixone por um plebeu como ele. Isso deixa Yuki um pouco feliz, mas logo ele percebe que Mika quis dizer isso como um insulto a Célia e nada mais. Ele percebe que Mika parece ser uma pessoa terrível. Enquanto isso, o herói ainda está dentro da loja de presentes conversando com Célia. Yuki pensa no fato de que Célia já recusou a proposta de casamento do herói uma vez. Qualquer homem sensato daria meia volta e deixaria a garota em paz, mas este herói parece ser um pouco sem vergonha demais. Mas Yuki decide que também não vai recuar tão facilmente. Ele entra na loja e escolhe um colar para Célia, perguntando se ela gosta. Célia cora e responde que acha que é realmente lindo. Justo então, Yuga pula no meio com uma enorme tiara de esmeralda, vangloriando-se de que é a coisa mais cara de toda a loja, e tira o chapéu de Célia para colocá-la.
Os óculos de Célia caem no chão, e a multidão imediatamente a reconhece como Célia a sacerdotisa, e que os outros devem ser Makana e Yuga. A multidão o cerca completamente, enquanto Yuki é deixado para trás, já que ele é basicamente um ninguém. Ele corre rapidamente atrás da multidão tentando encontrar Célia, mas em vez disso ele tromba com um cavaleiro alto chamado Raven, que também está cercado por um bando de garotas. Ele decide ajudar o pobre coitado e distrai as garotas antes de pegar sua mão e fugir com ele para um beco. Ele rapidamente decide ir embora, mas Raven o impede. Yuki fica surpreso com o tom feminino da voz de Raven, mas ele não tem tempo para isso. Raven, no entanto, pergunta se ele gostaria de ser seu amigo, já que todos os outros zombam de sua voz. Yuki concorda, e com isso continua sua busca por Célia. Ele logo a encontra disfarçada perto de um garotinho que perdeu a mãe na multidão. Yuki decide ajudar e juntos começam a procurar pela mãe do menino. Yuki diz a Célia que ela deveria ir para casa, mas ela recusa, e a busca continua. Na manhã seguinte, quando Yuki vai se encontrar com Célia, a mãe dela o cumprimenta e diz que Célia desmaiou de manhã devido à exaustão da confusão de ontem com o público. Ele pede desculpas por não ter podido cuidar dela, mas a mãe dela diz para ele não se preocupar, pois foi claramente culpa do herói por fazer tudo aquilo. Além disso, ele também invadiu a casa deles e insistiu em cuidar de Célia, mas Sofia o expulsou. Para sua surpresa, a mãe dela lhe dá permissão para ver Célia, e ele vai até o quarto dela para encontrá-la na cama. Lá, eles conversam sobre como ontem foi loucura, e então Célia pede que ele a leve a sair na próxima vez que ela tiver um dia livre novamente. Isso deixa Yuki super animado, e ele começa a fazer palhaçadas, o que faz Célia rir, levando-a a tossir e Sofia expulsa Yuki para fora com raiva. Enquanto isso, ele voltava para casa. Ele encontra Raven, que lhe pede um conselho. Ele afirma que há uma garota de quem ele gosta, que sempre foi gentil com ele, mas ele não sabe como dizer a ela que a ama com sua voz. Yuki lhe dá um discurso motivador, e diz para ele arrebentar. Para sua surpresa, ele agradece e começa a se dirigir à casa de Célia, fazendo Yuki perceber com horror que ele gosta de Célia. Yuki começa a entrar em pânico por acabar de dar uma dose de motivação e confiança ao seu rival. E não importa o quanto ele tente se convencer que Célia não aceitará a confissão de ninguém tão facilmente, seus pensamentos começam a divagar. Ele imagina que um dia Célia perdeu suas energias quando lutava contra demônios, e então Raven a assegurou como se estivessem em um drama coreano. Suas preocupações começam a corroê-lo por dentro, mas justo então Raven retorna completamente derrotado. Yuki pergunta a ele que diabos aconteceu e ele murmura que apesar do discurso motivador, ele continua sendo um perdedor. Enquanto isso, Raven se afasta abatido, e Yuki se aproxima para saber o que Célia lhe disse que o quebrou tanto. Ele volta para a mansão, mas Sofia está guardando a porta e pergunta se ele esqueceu alguma coisa. Yuki timidamente diz a Sofia que estava só curioso para saber como Célia está. Apesar de saber o quão suspeita sua resposta parece, porque ele acabou de vê-la, Sofia se recusa a deixá-lo entrar, e diz que Célia não precisa de visitantes agora. Yuki não pode voltar de mãos vazias, então decide perguntar a Sofia diretamente sobre Raven. Ela diz que Raven chamou por Harpy, e Yuki fica surpreso por acreditar que ele ia se confessar para um demônio. Ele não consegue conter sua curiosidade e vai falar com Harpy, que está ocupada limpando o jardim. Ele pergunta se o cara alto de cabelo ruivo veio vê-la, e Harpy confirma. Yuki pergunta o que ela disse quando ele confessou seus sentimentos, e Harpy responde que apenas disse que não havia como sair com ele. Até Yuki sente a dor indireta da resposta direta de Harpy, e entende que se Harpy não gosta de Raven, nada pode acontecer. Harpy diz que não é bem assim, mas conforme Yuki pede para ela elaborar, ela se afasta para continuar seu trabalho. Yuki decide falar com ela no dia seguinte e à noite chama Sheik e Duke para conversar sobre o assunto. Eles querem saber quem é o cara chamado Raven, e Yuki os lembra do cavaleiro do grupo do herói que vivia perdendo para ele. Duke pergunta a Yuki por que ele deixou um humano chegar perto de Harpy, mesmo alegando gostar dela. Yuki responde que nem sabia que Raven estava interessada nela, e Duke diz que mesmo que as intenções de Raven sejam genuínas, ele duvida que Harpy o deixe se aproximar. Ele fala sobre como as arpias são incrivelmente bonitas e os humanos tentam capturá-las por suas penas ou para a escravidão. Ele se lembra de como uma vez salvou Harpy de alguns humanos e foi assim que ela acabou no exército do Lorde Demônio. No entanto, Sheik acredita que Harpy não odeia humanos porque se fosse esse o caso, ela nunca teria querido se tornar uma empregada na mansão de Célia. Yuki concorda com ele e diz que, embora Duke tenha razão em se preocupar com Harpy, Raven não é um cara mau, e é possível que Harpy já tenha percebido isso. No dia seguinte, Yuki vai à guilda para pegar algumas missões, mas descobre que Crayman não está disponível hoje, então ele não tem escolha a não ser ir a outra recepcionista. Ela o reconhece e pergunta se ele é o cara que sempre fala com o vice-mestre da guilda, e Yuki nem entende de quem ela está falando. Só depois que ela explica as coisas claramente, Yuki percebe que o cara preguiçoso e cansado é na verdade o vice-mestre da guilda. Ele digere o choque de alguma forma e então pergunta à recepcionista onde está Crayman.
Ela o chama para perto e começa a sussurrar em seu ouvido dizendo que ele está no hospital. Preocupado com o amigo, Yuki vai ao hospital e encontra Crayman coberto de bandagens por causa de ferimentos graves. Ele pergunta quem diabos o atacou tão brutalmente, e Crayman responde que sua esposa o espancou. Yuki fica horrorizado ao saber disso. Mas antes que possa ligar para 190 por violência doméstica, Crayman explica que ontem foi o aniversário de casamento deles, e ele queria comprar algo especial para sua esposa. No entanto, ele não conseguia se decidir mesmo depois de horas, então a equipe da loja de presentes o expulsou. Ele voltou para casa super tarde e de mãos vazias, então sua esposa ficou furiosa, achando que ele esqueceu o aniversário, e foi assim que ele foi parar aqui. Yuki ainda está tentando processar a declaração, e diz a Crayman que sua esposa parece muito forte. Crayman afirma orgulhosamente dizendo que ela costumava ser uma aventureira de rank S assim como ele, e que eram o casal mais poderoso do jogo. Ele se lembra de como as pessoas os chamavam de o casal invencível da apatia, e Yuki não acha que seja algo de que ele deva se orgulhar. De qualquer forma, ele se oferece para curar Crayman com sua magia de cura instantaneamente, mas ele recusa Ranzinza, dizendo que esta é sua chance de agir como um bebê enquanto sua esposa cuida de sua saúde. Yuki fica surpreso com sua lógica, e desiste quando de repente sua esposa de Crayman vem vê-lo. Surpreendentemente, sua esposa não é outra senão a empregada Sofia, e Yuki fica boquiaberto ao fazer a conexão. Crayman fica encantado ao ver Sofia, e a chama de querida, mas ela lhe dá um chute na cabeça porque ele sempre a chama pelo nome. Crayman é um verdadeiro oportunista, e consegue uma vitória mesmo nesta situação ao ver o que sua esposa está vestindo por baixo da saia, e Sofia não tem problema com isso, porque são casados. Yuki, por outro lado, fica envergonhado com este casal estranho, e depois de um tempo chama Sofia para fora para perguntar sobre a saúde de Célia. Ela responde que Célia está se sentindo melhor agora, mas Yuki não pode vê-la porque ela está ocupada fazendo algumas tarefas. Yuki suspira ao ouvir isso e pergunta a Sofia se presentes são realmente importantes para as mulheres. Sofia se prepara para causar mais ferimentos em Crayman caso ele tenha contado algo embaraçoso a Yuki, mas ele muda de assunto e diz que quer fazer Célia feliz dando-lhe um presente melhor do que da última vez. Sofia diz que seus sentimentos são o que mais importa, e deseja-lhe o melhor enquanto ele parte. No caminho, Yuki começa a imaginar cenários de se ele se casasse com Célia, mas sua imaginação é limitada ao que ele viu em sua vida anterior. Logo depois disso, ele chega aos aposentos dos cavaleiros para ver Raven, que ainda está em choque após ser rejeitado. Não importa o quanto Yuki tente chamar sua atenção, Raven não responde. Então no fim, Yuki diz o nome de Harp. Raven levanta-se imediatamente perguntando como ele sabe esse nome. Yuki responde que conhece Harp há muito tempo, e por isso queria saber o que fez o capitão dos cavaleiros se apaixonar por ela. Raven começa a história de como ele estava apenas cuidando da vida no mercado um dia, quando viu 3 bandidos assediando uma empregada. Ele interveio para ajudá-la, e embora os bandidos estivessem excessivamente confiantes inicialmente, apenas nocautear uma deles foi o suficiente para forçá-los a fugir. Depois que Raven teve certeza de que Harp não seria incomodada, ele começou a se afastar, mas ela puxou sua capa e o agradeceu por salvá-la. Ele disse a ela que era seu dever, percebendo apenas mais tarde que deixou sua voz real escapar. Raven ficou envergonhado, mas Harp disse a ele que ele tinha uma voz agradável e que tinha inveja dele. Ela saiu correndo com isso e Raven encontrou seu primeiro amor. Ele afirma que reconheceu o uniforme de empregada, e Yuki percebe que é por isso que ele foi à mansão de Célia. Raven fica surpreso ao saber que Yuki conhece Célia, e é a vez dele falar sobre como se apaixonou por ela e agora está tentando se tornar um aventureiro de sucesso para ser digno dela. Raven se sente ainda mais miserável ao ouvir isso porque se sente um perdedor, que nem consegue trabalhar duro pela garota de quem gosta. Yuki diz a ele que não é sua culpa e que Harp simplesmente não lida bem com homens devido a traumas passados. Ele diz a Raven que é cedo demais para desistir e diz que eles precisam ir ao mercado para o primeiro passo à frente. Eles vão a uma loja cheia de casais fazendo compras de joias e coisas um para o outro e Raven fica nervoso achando que estão no lugar errado. Yuki diz para ele relaxar e então encontra o pingente que queria comprar para Célia da última vez e ele ainda está lá. Ele o compra e então encontra Raven olhando para alguns outros presentes. Yuki sugere que ele compre o que tem penas cor-de-rosa, e Raven não tem certeza se Harp apreciará um presente de um completo estranho. Yuki apenas repete o que Sofia lhe disse sobre colocar o coração no presente e garante que Harp gostará do design. Raven pensa que terá a chance de ver Harp usando o presente como desculpa. Então, como qualquer giga simp, ele gasta dinheiro em algo que nem tem certeza se a garota gostará. Ele usa notas para se comunicar com o balconista da loja e Yuki fica um pouco surpreso com isso. Justo então, Mika também chega lá e apesar dos óculos de Superman que disfarçam a aparência, ela identifica tanto Raven quanto Yuki porque ele estava com Célia no outro dia. Ela pergunta: o que 2 homens estão fazendo em uma loja onde casais vão e diz que não há problema ser gay porque não estamos mais nos anos 60. Yuki manda ela calar a boca e declara que eles estão apenas comprando presentes para as mulheres que amam, e Mika fica curiosa para saber quem é a dama que capturou o coração do Cavaleiro Silencioso.
Raven não diz nada e Mika se sente culpada por isso porque uma vez riu da sua voz e ele nunca mais falou com ela desde aquele dia. Yuki percebe que Mika pode ser uma vadia, mas pelo menos tem coração. E então ela convida os rapazes para falarem sobre suas vidas amorosas em detalhes. Yuki diz a ela que não está interessado, mas Raven sabe que Mika é tão persistente quanto alguém que quer um prêmio Nobel, apesar de não merecê-lo. Ele diz a Yuki que eles deveriam apenas resolver isso logo e eles vão a um restaurante vazio. No entanto, tanto Yuki quanto Raven começam a comer sem fazer uma pausa, porque isso lhes dá uma desculpa para não falar. Mika percebe isso e diz que se eles não puderem falar, ela não poderá dar nenhuma informação sobre Celia. Yuki não faz yoga, mas ele dobra imediatamente ao ouvir isso e se prepara para falar. Mika primeiro pergunta a ele quão longe ele foi com Celia e ele responde que eles ainda não estão namorando e ela ainda está recebendo muitas propostas de casamento. Ele diz que Celia rejeitou todas elas, incluindo a do herói, e Mika consegue entender o porquê. Ela afirma que Yuga sempre dá nos nervos de Celia, pois ele não tem delicadeza. Ele sempre tenta criar chances para encontrá-la e nem se importa se está invadindo a privacidade das garotas enquanto elas estão se trocando ou tomando banho. Além disso, ele é um mulherengo que muitas vezes atrasava os planos deles porque as garotas queriam que ele ficasse mais tempo na cidade delas, e Celia disse abertamente para ele manter as calças fechadas. Mika diz a Yuki que é do interesse dele não irritar Celia, e depois disso, pede a Raven para contar sua história. Yuki se levanta imediatamente para defender o amor puro do seu amigo, e Mika se sente ofendida por estarem tratando ela como uma vilã. Ela diz nervosamente que apenas queria ajudá-los e obter alguma ajuda em troca, o que deixa Raven curioso se está tudo bem entre ela e Yuga. Ele garante que ela pode confiar em Yuki e ela ameaça assá-lo ao ponto médio para mal passado se ele contar a alguém sobre o que vai dizer agora. Ela então fica séria e diz que eles foram derrotados muitas vezes no castelo do Lorde Demônio e Yuki tem que fingir choque como se não fosse ele quem os fez morder o pó todas as vezes. Mika diz a ele que um guarda protegendo a entrada era super forte e ele não apenas os derrotou, mas os humilhou deixando-os completamente curados na vileja vizinha. Elas inventaram desculpas sobre não estarem prontas o suficiente para proteger a honra do herói e do grupo, mas depois que continuaram perdendo por um mês direto e a vila ficou com poucos suprimentos, o guarda-demônio fez a oferta de deixar Celia atrás e seguir em frente. Mika diz que convenceu todos a aceitarem a oferta e por isso sente que Yuga a odeia. Ela sente que Yuki também a odiará por colocar a vida de Celia em perigo. Mas então Raven fala dizendo a Mika que não é culpa dela e que ele deveria ter falado durante aquele tempo também. Yuki percebe que criou uma fenda no grupo do herói e pergunta a Mika se ela falou com Celia sobre isso. Mika fica envergonhada porque seu motivo para convencer todos foi seu amor por Yuga, e ela sente que Celia não a perdoará por isso. Em resposta, Yuki pergunta se ela vai deixar as coisas estranhas entre eles para sempre. Mika ganha um pouco de clareza depois de ouvir isso e decide pedir desculpas para Celia. Assim que ela sai, Raven também se enche de determinação para falar com Harpy novamente. Ele vai à mansão com Yuki, mas coincidentemente, Duke também está lá para ver Harpy. Assim que Yuki apresenta Raven a Duke, este fica ofensivo, perguntando se ele é apenas um perdedor desesperado que voltou para tentar algo com uma garota que já o rejeitou. Yuki tenta defender Raven e também diz a ele que Duke se importa muito com Harpy, por isso é excessivamente cauteloso. Duke pergunta a Raven o que ele veio fazer aqui, e depois de ser encurralado, Raven diz que não sabe nada sobre Harpy, mas ainda quer falar com ela uma última vez. Duke nem se importa que soa como Sabrina Carpenter e diz que ele deveria dizer coisas como que vai proteger Harpy e fazê-la feliz, porque esse é o diálogo que conquista os guardiões da garota. No entanto, Raven se recusa a plagiar e Duke fica discretamente impressionado. Ele o empurra para Harpy dizendo que ele diga o que quer para ela. Raven vai para um lugar tranquilo com Harpy e estende o presente para ela, perguntando nervosamente se podem ser amigos. Pelo menos Harpy fica feliz ao ganhar um presente e decide deixar Raven tornar-se seu amigo, embora não tenha intenções além disso. Alguns dias se passam e Yuki está se sentindo muito desanimado, já que faz mais de uma semana desde a última vez que viu Celia, o que drenou suas energias. Shake corre até ele e começa a pular pelo quarto, implorando para irem à mansão de Celia para que ele possa brincar no jardim com Harpy. Yuki não está muito afim e diz que eles irão em outra hora, pois agora ele só quer dormir até poder encontrá-la novamente. Ele pensa em como não tinha ideia do quão ocupado o grupo do herói é na maioria dos dias. Celia quase nunca está em casa, pois viaja de uma cidade para outra curando pessoas que estão sem sorte e nenhum outro curandeiro pôde fazer nada por elas. Raven é o capitão da guarda, então ele sempre precisa lidar com os novos recrutas e garantir que todos estejam em ordem. Mika é a maga do palácio que lida com qualquer problema que a corte real esteja tendo, enquanto Yuga é basicamente o embaixador da marca do reino, pois lida com a maior parte da diplomacia e cuida dos monstros de alto nível que os aventureiros de nível inferior não conseguem lidar.
Ele pensa em como, comparado a eles, ele é apenas um desperdício de espaço e se pergunta se pode fazer algo por eles para tornar suas vidas mais fáceis. Seus pensamentos são interrompidos quando Shake pula em seu peito e começa a reclamar sobre como ele teria ido com Duke, mas Raven o recrutou para os Cavaleiros e lhe ofereceu uma posição que Duke aceitou. Então agora as únicas pessoas desempregadas são ele e Yuki. Antes que Yuki pudesse inventar uma desculpa para dispensá-lo, Harp bate a porta e entra no quarto. Shake fica animado imediatamente pensando que agora pode sair deste quarto deprimente e pegar um pouco de luz solar. Quando Harp diz a Yuki que Séria a enviou com uma mensagem, afirmando que está livre à tarde e adoraria encontrá-lo, Yuki fica radiante ao ouvir isso, e levanta-se imediatamente pensando em como finalmente pode dar a ela o colar que comprou na loja de presentes. Shake decide voltar para a mansão com Harp deixando Yuki sozinho, que decide sair para pegar um pouco da merecida luz solar e talvez tocar na grama enquanto caminha pelas ruas se perguntando o que deveria fazer para passar o tempo até a tarde, quando uma velha o chama e afirma que ele deveria ter seu futuro verificado, pois ela pode ver que sua sorte está baixa hoje e que ele terá um dia terrível. Nada poderia estragar o humor de Yuki hoje, no entanto, e ele ignora a velha afirmando que vai encontrar a garota dos seus sonhos hoje. Não há nada que possa dar errado hoje. Enquanto caminha, ele decide comprar alguns cupcakes na padaria como presente para Célia. Mas ele fica confuso ao ver um marombeiro de academia usando um avental rosa, quebrando todas as normas de gênero vendendo cupcakes. Ele caminha até ele perguntando onde está a garota que normalmente vende os bolos, e o homem acaba sendo o irmão dela, afirmando que ela está ocupada hoje e que ele pode atendê-lo. Yuki decide levar alguns cupcakes e pede ao marombeiro para embalar para ele, mas o bastardo bombado os embala e os empurra contra o peito de Yuki com tanta força que Yuki se pergunta se quebrou uma costela. No caminho, ele abre a sacola para ver que metade dos cupcakes estão amassados graças ao entusiasmo de Sansulek e espera que a doce garota retorne logo para vendê-los. Ele decide experimentar um e o cupcake acaba sendo incrível, apesar de estar meio amassado. Em sua distração, no entanto, ele tromba com um homem gigante que se vira com raiva, mas decide deixar passar. Yuki decide seguir seu caminho mais uma vez, desta vez um pouco cuidadoso sobre onde está andando, quando quase pisa em um monte de cocô de cachorro. Ele percebe que seu dia não está indo tão bem e decide observar onde está indo com cuidado quando um pirralho idiota corre em sua direção e cai. Yuki consegue amortecer sua queda, pegando-o, mas o espetinho de carne que o pirralho segurava cai no chão e o idiota começa a chorar. Yuki tenta consolá-lo e depois o leva à barraca de espetinhos e compra para ele mais 2 espetinhos do carrinho. O menino agradece e sai correndo. Antes que Yuki pudesse entender o que estava acontecendo, um homem esbarra nele e consegue roubar sua bolsa. Yuki percebe imediatamente que foi furtado e corre atrás do ladrão, que não é páreo para sua velocidade, e recebe um chute voador rápido na parte de trás da cabeça. O ladrão bate contra a parede e fica inconsciente, enquanto Yuki recupera sua carteira e ia seguir seu caminho quando uma voz o chama por trás, afirmando que roubo à luz do dia nunca aconteceria nesta cidade. Ele se vira apenas para ver ninguém menos que o herói Hyuga parado na frente dele com sua espada desembainhada. Ele diz a Yuki para largar a bolsa agora e se render, mas Yuki tenta explicar que foi ele quem foi furtado, mas Hyuga é cabeça dura demais e decide não ouvir e começa a balançar sua espada. Yuki consegue desviar do primeiro ataque e recua nos próximos passos, mas durante isso, Hyuga consegue cortar a bolsa de moedas ao meio, fazendo todo o seu dinheiro cair no chão. Yuki decide que o melhor curso de ação seria fugir sem o dinheiro, mas até isso acaba sendo difícil, pois seu caminho é bloqueado por um bando de guardas reais. Ele é capturado rapidamente e levado para as masmorras, onde é colocado em uma cela escura e suja. Yuki solta um suspiro de frustração ao perceber que a velha estava dizendo a verdade e que este dia inteiro está amaldiçoado. Antes que pudesse ficar ainda mais triste, no entanto, ele ouve uma voz familiar quando Duke caminha até sua cela e pergunta o que diabos ele fez para chegar lá. Yuki esqueceu totalmente que Duke agora trabalha como guarda real, enquanto Duke pergunta a Yuki se ele espancou alguma pessoa inocente só porque Célia não estava lhe dando atenção. Yuki diz que não fez nada. Na verdade, ele é quem estava sendo roubado, mas o herói idiota acabou usando brutalidade policial contra ele e nem o deixou chamar um advogado. Duke diz para ele não se preocupar, pois Raven conseguiu assumir o caso e está verificando todas as informações agora, o que significa que ele é um homem livre. Yuki solta um suspiro de alívio
quando uma guarda élfica chamada Irene caminha até Duke e diz que eles devem voltar ao treinamento. Duke diz para ela entregar a chave primeiro, pois Yuki está livre para ir. Irene imediatamente lhe entrega a chave e libera Yuki, enquanto lhe diz que o herói Hyuga também gostaria de se desculpar por seu erro. Yuki fica um pouco surpreso com isso, mas Hyuga acaba oferecendo-lhe um banquete enorme com Raven para compensar seu erro. Ele se desculpa pessoalmente com ele, implorando por perdão, enquanto lhe diz para comer o quanto puder. Eles logo se sentam e devoram a refeição, após o que Raven escreve novamente em uma folha de papel, dizendo a Hyuga para se desculpar novamente. Hyuga afirma que não tinha ideia de que Yuki era amigo de Raven, e revela que esta é a primeira vez que viu Raven perder a paciência. Foi quando Hyuga de repente se lembra de que Yuki é a mesma pessoa com quem ele trombou enquanto estava na cidade com Mika. Ele pergunta imediatamente qual é o relacionamento dele com Celia. E Yuki fica surpreso com a pergunta e responde que são apenas amigos. Yuki imediatamente implora por algum conselho sobre como ele pode manter um relacionamento melhor com Celia. Yuki fica sobrecarregado imediatamente, pois Hyuga não tem ideia de que está pedindo conselhos ao seu próprio rival. Yuki decide amenizar a situação, alegando que conheceu Celia há apenas algumas semanas, e que ele deveria perguntar a alguém que a conheça melhor. Hyuga se vira para Raven, mas ele imediatamente escreve que não vai responder a nenhuma daquelas perguntas, pois ele mesmo não tem ideia sobre o assunto. Hyuga então olha para baixo derrotado, afirmando que também não pode perguntar a Mika, já que ela odeia Celia. Isso surpreende tanto Raven quanto Yuki, que acabaram de conversar com ela. Yuki pede a Hyuga para explicar do que ele está falando, e como Hyuga não tem ideia de que Yuki é o General Demônio, ele explica como durante uma batalha muito difícil contra um General Demônio, houve uma condição imposta pelo demônio para deixar Celia para trás, e Mika concordou imediatamente. Yuki afirma que não foi o que aconteceu, mas Hyuga retruca perguntando se ele estava lá para ver, e imediatamente Yuki se salva de revelar seu disfarce e responde que ouviu isso de Mika. Hyuga afirma que Mika só poderia dizer para deixarem Celia para trás se ela a odiasse, mas Yuki argumenta que no fim das contas ele era o líder e tomou a decisão final de deixar Celia para trás. Hyuga percebe que Yuki está falando fatos, mas ainda não consegue aceitar, alegando que nunca deixaria Celia para trás. Mas Raven coloca as mãos no ombro de Hyuga e balança a cabeça. Yuki dá voz a Raven, dizendo a Hyuga que ele é o herói e deveria parar de culpar seus aliados por sua decisão questionável. Isso realmente atinge Hyuga, e ele começa a chorar antes de finalmente parar ao perceber como tratou Mika mal, embora ela sempre o tenha apoiado durante toda a sua vida. Ele decide compensá-la e se desculpar imediatamente, mas arrasta tanto Raven quanto Yuki com ele, pois é covarde demais para ir sozinho. Ele então invade imediatamente a casa dela sem bater e a encontra se vestindo. Mika grita com ele, mas ele não se importa e pede desculpas imediatamente por tratá-la mal e por colocar a culpa de deixar Celia para trás nela. Mika, brava como sempre, agarra seu cajado mágico e decide finalmente deixar sua frustração sair e começa a espancar o herói. Enquanto isso, Yuki deixa o resto com Raven e parte para a mansão de Celia. No caminho, ele é parado por Sam Sulek mais uma vez, mas desta vez, sua irmã está com ele e ela lhe dá um novo pacote para se desculpar pelo último que foi amassado. Ele agradece pelo presente e corre pelo caminho. Quando ele é cercado por um bando de homens de terno, esperando problemas, ele se pergunta o que fez desta vez. Mas acontece que o garoto que trombou nele era de uma família nobre. Então, como prova de gratidão, eles lhe dão um pacote de espetinhos também. Yuki agradece e corre para a mansão de Celia, e a encontra sentada em uma cadeira lendo livros. Ela o cumprimenta calorosamente, enquanto lhe apresenta os bolos e os espetinhos. Celia agradece pelos presentes e afirma que ia buscar um chá, quando de repente, Hyuga invade o quarto e grita para Celia que ele percebeu o erro dela, mas Mika dá um soco na cara e diz para ele calar a boca. Raven também chega na hora e Mika decide ir à frente e pede desculpas a Celia por tê-la deixado para trás, alegando que eram companheiros de equipe e não deveriam tê-la deixado para trás sob nenhuma circunstância. Celia simplesmente sorri, alegando que as vidas de milhões de pessoas estavam em jogo e derrotar o Rei Demônio era mais importante. Além disso, ela lembra que uma vez que derrotaram o Rei Demônio, embora Mika estivesse exausta além da conta e não tivesse mais mana, ela ainda correu a toda velocidade de volta para Celia para garantir que estava bem, e no momento em que a viu, Mika desmaiou de exaustão e alívio. Tudo parece ter terminado bem,
quando Célia e Yuki saem para uma pequena caminhada noturna ao pôr do sol, quando Yuki tira o colar que comprou para ela e ela o aceita graciosamente, agradecendo-lhe por tudo o que ele fez por ela até agora. Alguns dias se passam quando, em uma bela manhã, Yuki tem a oportunidade de sua vida de acompanhar Célia a um de seus locais de trabalho de campo e ajudá-la em seu trabalho. Infelizmente para ele, nada do que ele quer pode correr tranquilamente. E desta vez, o problema vem na forma de Shake, que conseguiu se meter no meio dos negócios deles e convenceu Célia a deixá-lo acompanhá-los, pois está se sentindo entediado. Na carruagem, Shake parece muito animado, alegando que nunca esteve em uma carruagem antes. Mas Yuki diz para ele não se empolgar muito, pois não estão indo em uma viagem de diversão e que estão acompanhando Célia para poderem ajudá-la em seu trabalho. Célia sorri e agradece por virem com ela, mas começa a parecer um pouco enjoada. Yuki fica preocupado imediatamente e pergunta se ela está bem. Célia responde gentilmente que está bem e que o problema principal é que ela fica um pouco enjoada com o movimento. Yuki sugere que talvez eles façam uma pequena pausa antes de continuarem sua jornada. Mas Shake tem uma ideia melhor e lhe entrega uma poção, alegando que é uma poção secreta preparada pelos Pixies, que deve ajudá-la a superar esses problemas. Célia toma a poção agradecida e a engole. Para sua surpresa, seu enjoo de movimento desaparece completamente. Ela agradece a Shake pelo remédio, enquanto Shake vira seu rosto presunçoso para Yuki, perguntando se ele agora está se sentindo um pouco mais feliz por ele ter vindo junto. Yuki tenta empurrá-lo, enquanto Célia ri afirmando que está realmente feliz por ambos terem conseguido acompanhá-la em sua expedição, pois isso a fez se sentir muito mais confiante. Um pouco mais tarde, eles chegam à aldeia onde as doenças têm prevalecido há algum tempo. Célia nota que a aldeia é muito serena, mas não há muita vida para ser vista ali. Eles logo encontram um velho que reconhece Célia imediatamente e a cumprimenta, alegando que nunca poderia imaginar que ela viria em socorro da aldeia deles. Célia o cumprimenta de volta e apresenta Yuki e Shake, alegando que são amigos dela e magos habilidosos que poderão ajudar os aldeões. O velho os leva a uma igreja, onde encontram a maioria das pessoas feridas e doentes, à mercê de seus deuses que já morreram há muito tempo. Yuki percebe que Célia está realmente se dedicando de coração para ajudar todos esses pobres aldeões, e ele faz sua parte também. O velho aparece mais uma vez e agradece a Yuki por ajudá-los. Quando Yuki pergunta se já houve alguma fatalidade, o velho responde que todos estariam mortos dias atrás se um grupo de bandidos não tivesse descido subitamente sobre eles. Mas então, um homem apareceu do nada e lutou contra eles antes de desaparecer também. Yuki se pergunta se houve alguma briga interna entre dois grupos de bandidos, quando percebe que Célia parece um pouco cansada, mesmo que esteja fingindo ser forte e sorrindo para cada aldeão que vem até ela em busca de ajuda. Ele caminha até ela e sugere que façam uma pequena pausa, mas Célia recusa, alegando que está bem e levanta-se para ajudar mais. Yuki decide tomar uma decisão executiva e a nocauteia com um de seus feitiços. Os aldeões ficam preocupados imediatamente enquanto ele a pega nos braços e lhes diz que ela está apenas cansada e precisa descansar um pouco. Quando Célia abre os olhos novamente na próxima vez, ela se encontra em um quarto com Shake e Yuki esperando por ela. Ela percebe imediatamente que Yuki deve tê-la nocauteado e diz a ele que ele deveria respeitar a decisão das outras pessoas em vez de fazer o que acha melhor para elas. Isso soou como aqueles diálogos que eu odiaria ter com minha namorada. Mas Yuki lida com isso habilmente e diz a ela para ficar quieta, mulher, pois as mulheres não sabem o que é bom para elas. Como o feminismo ainda não os alcançou, Célia simplesmente concorda, mas diz para ele não fazer isso de novo sem consentimento. Yuki promete que não fará e revela que ela pode descansar tranquila, pois eles já curaram todos os aldeões. Célia sorri para eles brilhantemente e agradece por toda a ajuda que prestaram a ela com os aldeões. Antes que Yuki pudesse aproveitar o momento e pedir permissão para avançar o sinal, o velho os interrompe novamente, desta vez perguntando a Célia se ela pode dar uma olhada em uma garota chamada Tio, que vive na periferia da aldeia e está doente há algum tempo. Yuki pergunta se ela se machucou durante os ataques dos bandidos, mas o velho balança a cabeça, alegando que ela estava longe durante tudo aquilo. Célia, sendo a boa pessoa que é, concorda imediatamente em acompanhá-lo até a garota. Eles chegam à casa da garota quando o sol estava começando a se pôr, e entram nela para encontrar uma casinha fofa, que é maior do que 5 apartamentos de Nova York combinados. Célia se apresenta e pergunta a tia se ela está bem. Ao começar a responder, no entanto, ela acaba tendo um ataque de tosse. Yuki diz imediatamente a Shake para usar suas poções mágicas, e logo ela começa a se sentir melhor. Tio agradece a Shake pela poção, afirmando que ele deve ter sido enviado a ela diretamente pela própria divindade guardiã. Yuki pergunta que diabos ela está tagarelando, e surpresa, Tio pergunta se eles não viram a estátua na periferia. Yuki fica confuso, mas Tio continua dizendo que um dia, um bando de bandidos desceu sobre a aldeia.
Ela escapou do ataque apenas porque foi fazer uma oferenda à estátua, e, segundo ela, aquela foi uma forma de sua divindade guardiã protegê-la. Yuki e Shake pensam que isso não passou de uma coincidência, mas Tio responde que uma vez, quando estava voltando para sua casa na escuridão, foi cercada por um bando de lobos e teria morrido com certeza, mas a divindade guardiã os chocou com seu raio escuro mágico e salvou sua vida. Isso desperta a curiosidade de Yuki e ele pede que ela os leve até a estátua. Um pouco mais tarde, eles finalmente chegam à estátua, que muito claramente não é de um deus, mas de um demônio. Tio fica muito defensiva, no entanto, alegando que a divindade guardiã não é um demônio. Ela imediatamente tem outro ataque de tosse, e Célia decide que seria melhor se a levasse de volta para sua casinha. Yuki e Shake ficam para trás para olhar a estátua mais de perto, e Yuki comenta como a estátua se parece muito com as gárgulas no castelo do Rei Demônio, quando de repente, a estátua ganha vida e os ataca. Ambos conseguem desviar do ataque, e confirmam que a estátua é de fato um ser demoníaco. Shake pula imediatamente em ação, e chuta o demônio na cara, antes de prendê-lo em uma chave de braço esperando por mais instruções de Yuki. Shake tira sua faca pronto para matar o demônio, mas Yuki diz para ele esperar, pois quer ter uma conversa com o demônio. Uma vez separados, o demônio pergunta se eles não estão ali para matá-lo, e Yuki o lembra que foi ele quem os atacou primeiro. O demônio pede desculpas e revela que foi criado para guardar um certo templo longe deste lugar. Mas um dia, aquele templo foi saqueado, e ele também foi roubado junto com outros bens. O mesmo grupo de bandidos decidiu então atacar esta aldeia inocente. Então ele decidiu trazer o julgamento divino sobre eles e os destruiu a todos. Desde aquele dia, os aldeões o instalaram como sua divindade guardiã. Aquilo tudo foi há muito tempo, no entanto, e quase todos na aldeia se esqueceram dele lentamente, exceto por aquela garota que o visitava regularmente, não importa o que. Ela sempre mantinha a área limpa, e ele garantia que nada e ninguém a machucasse de forma alguma. Ele até a impediu de voltar para a aldeia naquele dia em que os bandidos atacaram. Yuki parece entender, e pergunta se ele pretende fazer algum mal aos humanos na aldeia. O demônio afirma que não se importa realmente com os outros aldeões neste momento, nem tem intenção de se envolver, mas garantirá que aquela garota não sofra nenhum dano. Yuki decide que não há razão para remover o demônio então, e segue em frente, antes de enviar Shake para uma tarefa especial. Isso o deixa sozinho com Célia durante a noite de luar, onde eles caminham pelas belas florestas. Yuki diz a ela que o demônio não deve causar problemas a ninguém, então eles devem apenas deixá-lo em paz, e Célia concorda com isso. De repente, Yuki se vê sem palavras ao olhar para Célia, linda sob o luar enquanto sorri. Enquanto caminham, Célia acaba tropeçando em um dos galhos, mas Yuki a segura a tempo e a salva de cair. A tensão é palpável, mas como é um programa para maiores de 13 anos, não podemos fazer muito, e seguimos em frente. Logo, ambos retornam à aldeia, e bem a tempo, pois um bando de bandidos acaba atacando a aldeia mais uma vez. Yuki e Célia conseguem chegar para fortalecer as defesas, mas Yuki diz a um Shake sonolento para apenas ir em frente e lidar com os bandidos como ele quiser. Shake boceja alto, antes de pular à frente e dar uma surra nos dois primeiros bandidos e cortar a garganta de outros dois. Célia fica surpresa ao ver Shake em ação, pois não esperava que ele fosse tão forte, mas Yuki diz a ela que ele é seu subordinado, então, obviamente, ele seria assim de forte. Ele decide entrar na briga ele mesmo, enquanto Célia o apoia. Ele usa uma de suas habilidades para afastar 7 bandidos de uma só vez, enquanto bloqueia o ataque de outro bandido que tentou pegá-lo de surpresa. O bandido fica chocado, mas é empurrado instantaneamente. De repente, Yuki sente alguém se arrastando por trás e nocauteia um bandido que estava tentando surpreender Célia pelas costas. Ela o agradece pela ajuda, quando de repente, percebem uma fumaça vindo da floresta bem onde a divindade guardiã estava. Yuki ordena que Shake vá investigar, e Shake sai imediatamente. Outra onda de bandidos se aproxima de Yuki alegando que eles estão se sobreestimando, mas Yuki diz que não precisa pensar muito para derrotá-los. Ele simplesmente usa uma de suas habilidades de magia de vento e os captura em um tornado, antes de amarrá-los com uma corda. Yuki fica um pouco preocupado porque Shake ainda não voltou, então ele se aventura dentro da floresta com Célia para ver o que está acontecendo, apenas para encontrar uma cena horrível, com um demônio que teve suas asas cortadas, enquanto um homem de vermelho e preto agarra Shake pelo gargalo e o chuta para longe. Célia corre imediatamente para Shake, garantindo que ele esteja bem. Enquanto Yuki se pergunta quem diabos é este homem que foi capaz de derrotar Shake tão facilmente, Célia diz a Yuki que ter cuidado, pois aquele homem se chama Miller, que é o herói do Império de Galley. Yuki fica um pouco surpreso, pois não esperava que houvesse mais de um herói neste mundo. Miller sorri para eles, alegando que deveriam sair do seu caminho. Quando ele começa a caminhar para acabar com a gárgula demônio, Yuki dispara sua magia de raio nele. Mas, para sua surpresa, a espada de Miller parece absorver toda a magia, deixando-o ileso. Ele revela que sua espada se chama a Comedora de Magia, que pode anular quaisquer ataques mágicos. E a razão pela qual ele os está atacando e saqueando é para começar uma guerra entre os dois reinos. Com isso, ele corta o braço do demônio também.
Enquanto Tio implora para ele parar, Yuki começa a disparar um ataque mágico após o outro, mas nada disso parece afetá-lo enquanto ele continua a caminhar em direção a Yuki, que tenta usar um de seus ataques mais poderosos. Mas conforme a poeira baixa, eles encontram Miller parado ali com um sorriso no rosto. Yuki, por algum motivo, não para e continua enviando magia em direção a Miller, quando de repente, a espada começa a rachar. Yuki sorri, alegando que no fim das contas, é uma espada feita por humanos que pode conter apenas uma quantidade finita de energia mágica. Ele aumenta ainda mais sua potência mágica e estilhaça a espada completamente. Miller fica perplexo, mas seus problemas estão prestes a começar, pois Yuki desfere um soco devastador em seu rosto, nocauteando-o. Mas o herói acaba sendo mais forte do que parece e dispara um feixe mágico na gárgula. No entanto, Tio acaba recebendo o golpe e fica gravemente ferida antes que Yuki pudesse fazer qualquer coisa. O herói usa uma chuva de flechas mágicas que Yuki bloqueia, mas Miller escapa. Isso enfurece tanto Yuki que ele acaba perdendo o controle e se transforma em um demônio completo. Ele persegue Miller pela floresta e lhe dá uma surra com socos e chutes, até que Miller esteja quase morto. Com isso, ele joga o herói no lago e retorna para a aldeia. Ele avista Celia esperando por ele do lado de fora e agradece a ele por tudo que fez por eles até agora. Felizmente, até Tio acaba se recuperando de seus ferimentos e implora para que a levem de volta para a capital para que ela possa procurar uma cura para ajudar sua divindade guardiã. Celia tem a ideia de contratá-la como uma de suas empregadas e leva o demônio como uma estátua budista para escondê-lo por enquanto, esperando que as coisas não terminem mal. Alguns dias se passam e Tio está muito feliz com seu trabalho como empregada na casa de Celia, e cantarola uma música enquanto tira o pó ao redor da gárgula, que agora é uma estátua de Buda. O demônio diz a ela que ela não precisa limpar ao redor dele todo santo dia, mas ela diz que gosta de trabalhar assim, e pergunta se ele faz ideia de onde Yuki está. A gárgula responde que Yuki foi com Celia para o castelo, o que é novidade para ela. De volta ao castelo, Yuki e Celia se curvam com um joelho no chão enquanto uma das guardas anuncia que eles estão atualmente na presença do imperador Dar deste reino. Dar parece alguém que tem um bastão enfiado no traseiro, pois ele imediatamente diz a eles que o motivo de tê-los chamado ali está relacionado ao que aconteceu na vila, que foi atacada pelos bandidos. Yuki sorri e pensa consigo mesmo que todos os reis parecem ser cheios de merda, independentemente de ser um rei humano ou demônio. Para sua surpresa, porém, de repente o rei abandona seu personagem de durão, afirmando que soa como um grande babaca daquele jeito, e dizendo que vai falar normalmente a partir de agora. A guarda chamada Sylvia diz para ele não falar normalmente e manter uma persona de rei, e os dois começam a discutir entre si sobre como devem falar. Yuki não faz ideia do que diabos está acontecendo a essa altura, então mantém a boca fechada. Logo, o rei volta sua atenção para eles, afirmando ter ficado sabendo que a vila foi atacada por um grupo de bandidos, e então pelo herói Miller, do Império Galley, que eles conseguiram afugentar, salvando a vila de qualquer dano maior. Ele afirma que eles definitivamente receberão uma recompensa por suas boas ações, mas Celia responde que apenas fez o que era justo e não exige nenhuma recompensa. Obviamente, essa ricaça vadia não quer uma recompensa, mas e o pobre Yuki, que na verdade fez tudo sozinho enquanto a bunda triste dela estava cansada e descansando? O rei então se vira para Yuki e pergunta o que ele exigiria como uma recompensa justa, ao que Yuki decide jogar a longo prazo e diz que nem mesmo um rei pode lhe conceder o que ele realmente quer. O rei fica imediatamente intrigado e pergunta o que exatamente ele quer. Ele pergunta se ele quer dinheiro, mas Yuki balança a cabeça. O rei pergunta se ele quer um harém para si mesmo, mas Yuki balança a cabeça mais uma vez. Então, finalmente, o rei pergunta se ele quer a porra do trono em si. Mas Yuki balança a cabeça pela terceira vez, afirmando que a coisa que ele mais quer do que qualquer outra coisa é o amor de Celia. Sylvia fica chocada, enquanto Celia cora, mas o rei simplesmente ri, afirmando que definitivamente não pode fazer nada a respeito disso. Mais tarde naquele dia, quando voltam para a mansão, Yuki fica de quatro com a cabeça no chão e pede perdão a Celia. Enquanto ela o repreende, afirmando que os aposentos do rei não são lugar para expressar seu amor por alguém. Yuki se desculpa mais uma vez, implorando para que ela não fique brava com ele, enquanto a mãe dela, que também estava sentada ali, ri ao ver as travessuras do amor jovem, e decide intervir para tornar as coisas mais interessantes. Ela afirma que já que Yuki cometeu um erro, ele terá que pagar por isso, e como punição, ele não se encontrará com Celia por um mês inteiro. Yuki não consegue acreditar no que está ouvindo, mas ao mesmo tempo até Celia fica angustiada pois não quer ficar longe de Yuki e acha que é uma punição um pouco pesada demais. A mãe dela ri mais uma vez e afirma que então eles não se verão por meio mês. Com isso, ela chama Harpy, que sem pensar duas vezes agarra Yuki pela nuca e começa a carregá-lo para fora. Enquanto caminha pelo corredor, no entanto, ela para por um momento e diz ao seu ex-capitão para olhar pela janela para Sheik. Yuki segue o olhar dela e encontra Sheik sentado sozinho nos jardins parecendo bem triste. Harpy o informa que desde o incidente na vila, Sheik nem brinca mais com ela e está sempre cabisbaixo. Yuki percebe que Sheik provavelmente se culpa por tudo, já que não conseguiu proteger Tio e a gárgula quando Miller os atacou.
Harp então continua seu dever, e o carrega até seu quarto na taverna, onde encontram o demônio e Tio conversando. A gárgula diz a Tio que ela deve se cuidar, e até Harp acha que ela deveria voltar para a mansão agora, então as duas voltam, deixando Yuki e a gárgula para trás. Yuki conta ao demônio sobre tudo o que aconteceu hoje, mas o demônio não ajudou em nada, afirmando que não há muito o que ele possa fazer, e que deveria apenas esperar. Yuki decide pedir uma opção melhor, e desce para se encontrar com Crayman, pedindo que ele dê o máximo de trabalho possível para que ele possa se tornar digno de Cilia no sentido mais verdadeiro. Logo, meio mês se passa, durante o qual Yuki continua pegando uma missão atrás da outra na esperança de se tornar um aventureiro melhor. E finalmente, no 15º dia, ele volta feliz, pronto para finalmente poder se encontrar com Cilia mais uma vez. A gárgula o para no meio do caminho, porém, afirmando que quer conversar com ele. Yuki fica confuso, mas de repente a gárgula se transforma de volta em demônio, e Yuki imediatamente percebe o problema. O demônio está desmoronando, pois o ataque de Miller foi muito mais forte e condenatório do que eles inicialmente pensaram. Yuki pergunta por que diabos ele não avisou sobre isso antes, mas o demônio responde que não faria diferença, pois não há meios da gente parar isso. Ele acredita que tem talvez mais alguns dias antes de desmoronar completamente, e diz a Yuki para cuidar de Tio a todo custo. Ele diz a Yuki que Tio ainda está muito doente, e pode desmaiar a qualquer momento. Yuki fica chocado em ouvir isso, já que Shake deu a ela uma poção especial, e suas poções são milagrosas em suas habilidades de cura. O demônio diz a ele, no entanto, que ele tem cuidado dela desde a infância, e sabe que há algo de errado há algumas semanas. Ele afirma que quando ele se quebrar, Tio ficará completamente sozinha e não conseguirá sobreviver. Yuki promete que vai cuidar de Tio não importa o que aconteça. O demônio sorri, afirmando que agora ele pode descansar em paz, sabendo que a garota está em boas mãos. Mas Yuki diz a ele não se preocupar muito, pois ele vai descobrir um jeito de mantê-lo vivo também. O demônio afirma que não há como ele fazer nada a respeito de sua condição, mas Yuki afirma que funciona muito bem como uma peça de decoração de quarto, então ele vai ver o que pode fazer para mantê-lo vivo. Yuki imediatamente sai para se encontrar com Duke e conta a ele sobre o problema do demônio. E como Duke foi um demônio toda a sua vida, ele sabe a solução, e diz a Yuki para alimentar a gárgula com um pouco de magizita, o que deve curá-lo completamente. Mas antes que ele pudesse explicar o processo completo, Yuki sai correndo agradecendo a ele, sem nem mesmo saber onde diabos ele vai encontrar a magizita. Antes que ele pudesse pensar sobre isso, no entanto, ele vê Cilia correndo em sua direção com um olhar preocupado no rosto, enquanto ela diz a Yuki para ir com ela imediatamente, pois Tio não está nada bem. Eles imediatamente correm de volta para a mansão e encontram Shake trabalhando incansavelmente em suas poções. Mas ele diz a Yuki que as coisas não estão parecendo boas para ela, pois não importa o que ele faça, a febre não abaixa. Ele afirma que está tentando adiar o inevitável, mas eles precisam fazer algo imediatamente se quiserem salvar a vida dela. Ele diz a Yuki para lhe arranjar algumas das ervas que ele precisa para os remédios. Yuki não sabe onde encontrar as ervas de que ele está falando, então Cilia se oferece para ir com ele. Eles imediatamente vão em direção a uma guilda de mercadores, mas infelizmente eles estão sem a erva e sem a magizita. O mercador afirma que há uma escassez de RAM, então as pessoas estão usando magizita como substituto. Yuki está perdido. Ele não sabe o que fazer, pois se não encontrar a magizita e a grama do crepúsculo, ele vai perder tanto Tio quanto o demônio em seu quarto. Nesse momento, Crayman se aproxima dele e pergunta sobre uma missão. Yuki responde que não está pronto para uma missão agora, mas Crayman diz para ele ouvir primeiro e conversar depois. Ele explica que a missão é remover um monstro de uma caverna de magizita, e como a energia mágica se acumula naquela caverna, eles definitivamente encontrarão um pouco de grama do crepúsculo também. Para sua alegria, Crayman concorda em ir com eles para o local, e até Sofia se junta a eles na expedição, já que ela não pode recuar quando uma de suas empregadas está doente. Ao cair da noite, eles chegam à vila vizinha, e Crayman afirma que eles vão passar a noite e seguir para a caverna na manhã seguinte. Yuki fica surpreso e quer ir na mesma hora, mas Crayman diz para ele relaxar, pois outros monstros também são ativos à noite, e eles não querem tornar o trabalho deles mais difícil do que já é. Além disso, esse monstro é um devorador de pedras mutante, que ficou super forte depois de comer um monte de magizita, e agora ataques mágicos não o afetam mais. Além disso, Crayman nos informa que a pessoa que sancionou esta caçada quer um monstro vivo, então eles precisam dar um jeito nisso de alguma forma. Na manhã seguinte, eles se arrumam bem cedo e entram na caverna. Logo, eles ficam cara a cara com o monstro devorador de pedras, mastigando cristais de magizita como se estivesse mastigando salgadinhos. No momento em que ele avista os intrusos, ele joga um monte de pedras neles. Yuki salva Cilia de ser absolutamente esmagada por uma das pedras, enquanto Sofia esmaga a pedra mirada nela com um único chute, e Crayman usa uma habilidade mágica esquisita para lidar com as pedras atiradas nele. Yuki imediatamente tenta revidar e usa um ataque mágico ofensivo nele, mas o monstro sai completamente ileso. Crayman diz para ele ter cuidado, pois eles precisam capturar o demônio vivo.
Então ele usa seu ataque de trava de terra, que faz o Devorador de Pedras ficar preso, enquanto Celia usa seu feitiço de corrente divina para travá-lo no lugar. Tudo isso é em vão, no entanto, pois o monstro consegue quebrar as correntes e destrói as pedras ao redor dele para se libertar mais uma vez. Crayman inventa um plano para de alguma forma destruir o monstro de dentro para fora. Ele propõe que pode usar sua magia de sombra para criar uma barreira ao redor de Sofia, que pode entrar dentro da boca do monstro e matá-lo por dentro. Celia está preocupada, mas Sofia diz a ela que não precisa se preocupar, pois ela é especialista em combate corpo a corpo. Yuki decide ir direto ao assunto e cria uma gaiola de gelo ao redor do monstro, que é seguida pelas correntes divinas de Celia. Sofia imediatamente é coberta pela magia das sombras e pula na boca do monstro, desaparecendo lá dentro. O monstro percebe que há algo de errado e tenta ao máximo se libertar das amarras, mas tanto Yuki quanto Celia continuam reconjurando suas habilidades para mantê-lo no lugar. O monstro tem mais uma carta na manga, porém, ao cagar um monte de demônios de pedra menores, que também são imunes a danos mágicos. Percebendo isso, Yuki começa a espancar a merda dos monstros, destruindo-os um por um, enquanto Celia luta para segurar o Devorador de Pedra gigante. Logo, ela fraqueja e é empurrada para o chão, enquanto o monstro paira ameaçadoramente sobre ela. Mas antes que pudesse acabar com ela, o monstro cai no chão e Sofia emerge de dentro, destruindo o monstro com sucesso por dentro. Crayman imediatamente a abraça e diz a Celia e Yuki para pegarem a grama do crepúsculo. Eles imediatamente correm mais fundo na caverna e encontram a grama, mas quando Yuki fala sobre voltar, Crayman diz a eles para passarem a noite, pois uma jornada à noite pode ser muito perigosa. Yuki sabia que ele faria algo assim, já que ele pode literalmente voar. Então ela entrega as ervas a ele, após o que Yuki faz crescer seus cirnos e asas novamente antes de decolar para o céu para voltar correndo para Teal e a gárgula. Ele entrega as ervas para Shake e corre de volta para seu quarto, forçando o cristal de Magizita goela abaixo da gárgula. Imediatamente, o braço do demônio volta, e ele sente uma onda de energia dentro dele, antes de sair do quarto e ir direto para Teal. Ele entra no quarto dela, assim como Epstein, e a encontra em um sono profundo, mas esse babaca a acorda apenas para dizer que ela ficará bem agora. Completamente cansado, Yuki voa de volta para outra vila para garantir que ninguém descubra sua verdadeira identidade, se esgotando no processo, mas é recompensado por poder dormir nas coxas incríveis de Celia. Alguns dias se passam desde o último incidente e Yuki não tem nada melhor para fazer, então ele vagueia pela cidade sem fazer absolutamente nada de valor para a sociedade. Quando ele nota Crayman parecendo confuso e cansado, ele imediatamente corre até ele para piorar os problemas dele. Ele pergunta a Crayman o que ele está fazendo e Crayman responde que está apenas tentando procurar um presente de aniversário para Sofia. Yuki pergunta se Crayman tem desejo de morte, já que ele deveria ter comprado um presente há muito tempo. Ele decide ajudar Crayman com isso, e antes que ele pudesse sequer falar, Crayman é arrastado para uma loja próxima onde Yuki pega um par de orelhas de gato e as usa alegando que isso pode apimentar a vida amorosa deles. E Crayman poderia curtir uma ação de gata, mas Crayman imediatamente o corta alegando que ele só gosta de fazer isso com a roupa de empregada e nada mais chega perto disso. Ele diz a eles para esquecerem de tentar encontrar um presente para ele, já que ele conseguiu um de qualquer maneira. Yuki, no entanto, é o resultado da podridão cerebral de conteúdo do TikTok, já que seus receptores de dopamina estão completamente fritos, e ele imediatamente se distrai com um traje de corpo inteiro com um capacete pendurado naquela loja. É tudo que Yuki poderia esperar quando veio a este mundo, e ele imediatamente se convence da ideia de ter aquela fantasia para poder agir como um anti-herói misterioso, mas incompreendido. Ele imediatamente experimenta o traje ao lado do capacete e da espada em zigue-zague caída por perto, e começa a agir como um protagonista maltratado de qualquer anime genérico, exigindo que lhe deem uma missão para ele poder mostrar o quão legal ele é para todo mundo. Crayman não quer criar nenhuma cena do lado de fora do mercado, então ele leva Yuki de volta à guilda, onde a recepcionista pergunta a Crayman por que ele está ali, já que deveria ser um dia de folga para ele. E então ela volta os olhos para Yuki parecendo um idiota do caralho atrás de Crayman, mas ela nem o reconhece e pergunta se Crayman conseguiu um novo familiar de algum tipo. Yuki, no entanto, fala mais alto alegando que ele é o espadachim das trevas que trará um fim à calamidade que se abateu sobre esta terra. Crayman simplesmente diz a ela para pegar algumas missões para ele e se livrar desse idiota. A recepcionista pega as últimas 4 missões de ranquear restantes e pergunta qual delas Yuki precisa, mas Yuki responde que o espadachim das trevas não escolhe e que ele faz toda sozinho. A recepcionista fica confusa, já que não é normal alguém pegar tantas missões de uma vez, mas Crayman diz a ela para apenas dar para ele e acabar com isso. Na manhã seguinte, ele vai para sua primeira missão, que era pegar o coração de um dragão negro. Ele logo encontra seu oponente em uma clareira no meio da floresta, onde o dragão imediatamente parte para a ofensiva, tentando atacá-lo, mas Yuki usa sua agilidade a seu favor e desvia antes de desferir um ataque chocante com sua espada, que mata o dragão com um único golpe.
Com isso, ele retorna à guilda e devolve o coração de dragão negro à pessoa que o queria para curar a filha dela. As pessoas ao redor percebem essa nova pessoa que derrubou sozinha um dragão negro, e até Craymon reconhece que por mais que Yuki seja um palhaço, não há dúvidas de que ele é um filho da mãe talentoso. Logo ele lida com todas as missões, uma por uma, e finalmente ele tem apenas uma missão restante que exige que ele rastreie um grupo de ladrões e os capture vivos ou mortos. Ao cair da noite, a área ao redor do cais fica assustadoramente quieta, com apenas alguns guardas patrulhando a área. O grupo de ladrões usa facilmente sua magia para nocautear os guardas e entrar no galpão principal do cais, onde encontram um dos mercadores que estava em sua lista. Eles ameaçaram acabar com a vida dele se ele não lhes desse tudo o que tinha. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, Yuki aparece do nada na frente deles, alegando que o reinado de terror deles termina hoje e que eles terão que lidar com ele primeiro se quiserem colocar um único dedo no mercador. Os ladrões decidem conceder a ele seu desejo e 2 deles imediatamente pegam suas armas e correm em direção a Yuki para atacá-lo, mas Yuki é rápido demais para eles e consegue evitar facilmente os ataques ao mesmo tempo em que fala merda para eles. Ele decide usar sua magia de raio neles, e mesmo que o primeiro relâmpago erre, o segundo atinge a garota em cheio no corpo e ela cai no chão inconsciente. A segunda rajada de raio acerta o cara também, que grita no chão alegando que não consegue mais sentir os dedos. O último líder, que é um garoto de cabelo verde, é o único que resta agora, e ele imediatamente pega um livro mágico antes de usá-lo para jogar porra em Yuki, que consegue bloquear com sua magia de raio e o subjuga, dando-lhe um choque que o paralisa no lugar. Assim que todos eles estão derrubados, ele se vira para o mercador e começa a dar-lhe um monólogo quando de repente a guarda real chega à cena junto com Duke e Raven, e eles imediatamente percebem que esse idiota só pode ser Yuki. A garota cavaleira diz a Yuki para se render, já que esta é uma cena de crime, mas Yuki desaparece imediatamente e Raven diz a todos que eles não precisam encontrar aquele palhaço, já que havia uma missão para pegar esses criminosos de qualquer maneira. Yuki, no entanto, se esconde atrás de um monte de caixas, achando que enganou todo mundo e que ninguém sabe quem ele é, quando Duke caminha por perto e diz a Yuki para sair do esconderijo, pois sabe que ele é o espadachim negro. Yuki afirma que não conhece ninguém com esse nome e que nasceu com uma espada e um capacete, então ele sempre foi conhecido como o espadachim negro. Duke diz a ele para parar de ser cringe, já que isso é constrangedor para ele mesmo e para eles também. Então já passou da hora dele cair na real. Com isso, Duke vai embora, dizendo a Yuki que se ele continuar a agir assim, Cilia pode pegar nojo dele, do qual nenhum homem é salvo. Com isso, Duke sai, e Yuki tira o capacete para pensar no que Duke acabou de dizer quando se vê no espelho à frente dele, e imediatamente fica com envergonha, já que parece o Kirito de Sword Art to Life, e isso não é um elogio. Naquela noite, ele retorna à guilda sem a fantasia desta vez, e com a cabeça baixa de vergonha. Ele recebe a recompensa e pergunta a Craymon que diabos tinha de errado com aqueles ladrões esquisitos. Craymon responde que eles costumavam ser aventureiros normais, mas um dia foram a uma masmorra e encontraram um livro mágico esquisito. Desde aquele dia, eles começaram a agir estranho e ficaram obcecados em destruir o Dia dos Namorados, e começaram a roubar todos os chocolates para que ninguém conseguisse colocar as mãos neles. Na manhã seguinte é finalmente o Dia dos Namorados, e ele imediatamente se checa no espelho para garantir que está bonito. Quando ele ouve uma batida na porta, ele imediatamente a abre esperando encontrar Cilia, mas em vez disso fica cara a cara com Tio, em uma roupa de empregada segurando uma caixa de chocolate. Ela imediatamente empurra Yuki de lado, entra no quarto e vai em direção à gárgula, começando a alimentá-lo com a própria mão. Yuki se pergunta se ele encontraria a gárgula na lista do Epstein. E com isso em mente, ele sai em direção à guilda, esperando que algo interessante estivesse acontecendo. Ele é imediatamente recebido por Craymon, que entra com uma caixa cheia de chocolates, que a própria Sofia fez. A caixa brilha quando ele a abre, e ele dá uma mordida descrevendo o gosto divino que tinha. Mas diz a Yuki que ele não vai ganhar nada. Irritado, Yuki diz a ele que vai conseguir chocolates ainda melhores, e sai da guilda, xingando Craymon. Ele segue em frente para encontrar Duke, quando a garota cavaleira sai segurando uma caixa de chocolates e a entrega a Duke, alegando que ele sempre foi de grande ajuda durante o trabalho. Como Duke não quer levar um Me Too, ele decide manter distância, mas até isso irrita Yuki e ele foge xingando Duke por ganhar chocolates. Ao passar pela pousada, ele encontra uma porta entreaberta e quando espia lá dentro, ele vê Raven e Harpy e nota que Harpy tem uma caixa de chocolates para Raven. Ele vai embora de lá também murmurando xingamentos e sai para dar uma caminhada, mas isso não melhora nada, já que a cidade inteira está comemorando o Dia dos Namorados e estão andando alegremente com suas namoradas, enquanto ele está andando sozinho no mundo. Para adicionar insulto à injúria, Yuga tem literalmente uma fila enorme de mulheres esperando para lhe dar chocolates. Isso o irrita ainda mais, mas quando ele se vira, acaba trombando com Mika, que também tem uma caixa de chocolates para Yuga. Ele pergunta se ela vai dar o presente dela agora, mas Mika fica impressionada com a fila enorme e decide que não vai dar sua caixa para Yuga, pois pode não ser tão boa assim. Mas antes que ela pudesse se virar, Yuga a alcança e afirma que estava esperando pela caixa de chocolates dela.
Mika fica além de feliz e lhe entrega um pedaço, mas Hyuga come alegremente, mas logo fica sobrecarregado pela enorme quantidade de garotas esperando na fila. Cansado e derrotado, Yuki encontra o caminho de volta para a mansão de Cilia, mas descobre que Cilia está na própria cidade. Felizmente, a mãe dela lhe entrega um pequeno saquinho de chocolate, mas antes que ele pudesse aproveitá-los, Duke corre até ele e diz que os ladrões e a líder deles, Envy, escaparam da prisão e estão causando estragos na cidade. Eles correm imediatamente de volta para a cidade, onde encontram Envy e seus capangas sentados no topo de um monstro de terra monstruoso. Ele caminha pelas ruas destruindo todos os chocolates que consegue encontrar, e quando Hyuga diz para ele parar, ele fica furioso e começa a falar como um incel, alegando que Chads como ele pegam todas as minas, não deixando nada para eles. Com isso, ele tenta esmagá-los, mas Hyuga consegue empurrar Mika para fora do caminho, salvando a vida deles. Yuki diz imediatamente a Hyuga para salvar as pessoas enquanto ele segura esses incels. Ele imediatamente sobe de volta para o topo de um prédio e começa a agir como um protagonista de anime, dizendo aos ladrões que o fim deles está próximo. Ele tenta fazê-los entender que está no mesmo barco que eles, mas um pouco melhor, já que ganhou chocolate de uma mãe gostosa. Envy diz a ele que ele não é nada relacionável e tenta esmagá-lo com seu monstro, mas Yuki desvia do ataque e sobe no topo do monstro. Os capangas imediatamente tentam atacá-lo, mas ele lida com eles sem nem suar a camisa, derrubando-os um a um. Envy imediatamente pega seu livro mágico e começa a atirar bolas de fogo em Yuki, que consegue desviar delas, mas entra em um impasse contra Envy, onde os dois tentam dominar a magia de fogo um do outro. Envy, no entanto, sai por cima dessa vez e consegue derrubar Yuki no chão. Com isso, o monstro começa a sugar chocolate de todo mundo para dentro do seu corpo, o que leva Raven a agarrar sua espada enquanto tenta derrubar o monstro. Mas Mika o impede, alegando que o monstro pode explodir e machucar as pessoas próximas. Yuki, no entanto, fica puto e usa sua magia de relâmpago para queimar o livro de Envy, destruindo o monstro e libertando Envy de sua magia. Hyuga pega Envy no meio da queda e percebe que Envy era uma garota o tempo todo. Acontece que ela odiava o Dia dos Namorados porque era um membro orgulhoso da comunidade LGHDTV, mas aí os meninos não se importavam muito com ela. Hyuga, no entanto, a encanta, alegando que adoraria ter a caixa dela também, o que resolve tudo. Até Yuki ganha um final feliz, quando Celia lhe entrega um pequeno saquinho de chocolate e um bolo de chocolate especial que ela assa especificamente para ele. Mas é aqui que esse vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e vejo você na próxima.